Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Nietzsche é uma figura central. Então, a crítica do niilismo, e vamos aqui finalmente dizer o que tem que dizer, o senhor fala muito, etc. Pô, você comprou o livro e não entendeu nada. Então, não é? Você vai dizer, é palestra, é o meu jeito. E se me chamaram outra vez, é porque... Não, o senhor, por favor, pode falar. Há algum apreço, né? Há algum apreço. Então é o seguinte, a crítica do niilismo é a crítica de todos aqueles que rebaixam, desconsideram as forças vitais, aquilo que você está sentindo, em proveito de ideias puras, né? Que transcenderiam completamente o que sentimos e estariam, por exemplo, no mundo das ideias de Platão, né, que é o mesmo para todo mundo, né, acessível a todo mundo que pensa, etc. Então, nesse sentido, Platão seria um nihilista para Nietzsche, né, porque ele nega as forças da vida, né? Ele nega... Eu estou usando as nomenclaturas que ele próprio usa, né? Ele nega a terra, né? Ele nega a terra e ele venera os ídolos, que são os valores absolutos e as ideias perfeitas. Então, num livro como O Crepúsculo dos Ídolos, que eu entendo como sendo o primeiro que você deveria ler, porque de tudo que é confuso, esse é o mais explicativo no meu entendimento. Crepúsculo dos Ídolos, por quê? Porque Nietzsche acha, né, que na civilização contemporânea, nessa que vivemos, naturalmente da época dele, não a nossa, né, já há uma espécie de destruição, né, desses valores absolutos em nome de um respeito àquilo que são as nossas forças mais subterrâneas, mais genuínas e, portanto, mais próprias. Então, essa é a primeira ideia, né? Ele é crítico do niilismo e a crítica do niilismo eu diria, Platão ao contrário, né? É Platão ao contrário. Se Platão rebaixa o interior da caverna e enaltece o fora da caverna, e o filósofo é aquele que sai de dentro da caverna, abre mão das experiências sensoriais em nome do uso puro da razão fora da caverna, Nietzsche propõe exatamente o contrário, que entremos todos na caverna e que respeitemos aquilo que nos acontece na vida em termos de sensorialidade, de corpo, de materialidade e assim por diante. Eu acho essa primeira parte brilhante, assim, porque, resumindo aqui do meu ponto de vista, né, então você tinha um niilismo, que é esse cara sem princípios maiores, guiado por nada. E aí o Nietzsche vai lá e fala que não, na verdade, né, o cara que tem esses princípios, que como você disse aqui, em nome do céu nega a terra, né, em nome do ideal nega o real, esse cara é o verdadeiro niilista, porque vai estar deixando de aproveitar o momento presente, o mundo que nós temos aqui. Envenenaram as consciências ao longo de séculos, né? Fazendo acreditar que o que sentimos não vale nada e o que presta é aquilo que transcende as nossas sensações. São envenenadores e felizmente, eles estão sendo banidos, né? Em nome da vitória do baixo ventre, da vitória da terra, que ele diz, observe bem, ele diz que acontece no mundo de hoje. Citando até o Crepúsculo dos Ídolos, que você colocou como a obra que seria mais simples de ser compreendida no meu entendimento, pelo público no seu entendimento. No meu entendimento. Lá ele queria mostrar que os ídolos têm pés de barro. Isso. Ele está atacando os ídolos e o ídolo seria todo modelo mental que acaba privando o homem da existência real em termos de um ideal. Então, para o Nietzsche, por exemplo, um socialista e um cristão seriam nihilistas. Isso, também. Sim, por quê? Porque, no final das contas... Dê exemplos aqui, tá, gente? Muito mais gente seria niilista. Muito mais gente. Por exemplo, a ideia de cosmos
de nihilistas. Quer dizer, você tem que viver de acordo com uma harmonia cósmica, que é uma ideia abstrata que nos escraviza a todos. Quer dizer, para um cara como Aristóteles, ou para um cara como Pitágoras, estamos todos inscritos numa ordem universal, temos talentos, a nossa natureza é específica e temos que viver desse jeito para poder estar em harmonia com o cosmos e só assim ser feliz. A felicidade é vinculada, daí a eudaimonia, ela é vinculada a esse respeito à ordem cósmica. Os estoicos seriam nihilistas para eles. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, qual é a graça da história? A graça da história é que, da mesma maneira que buscar uma vida eterna do lado de Deus na santidade é um engessamento da vida, assim também lutar por uma sociedade sem classes, lutar pela revolução que nos levaria a uma sociedade sem classes, assim como escravizar a vida, e aqui, me entendam, é Nietzsche falando, né? A democracia exerce um papel equivalente. Por quê? Porque parte de uma ideia que todo mundo vale um voto. E isso, da onde Nietzsche perguntará, da onde tiraram a ideia que cada um vale um voto? E aí, a partir dessa obviedade esquisita, nós temos que nos curvar aos resultados eleitorais como se eles fossem uma obviedade. E assim também a ciência. Por quê? Né? Por quê? Porque a ciência é o tipo da produção engessada pelos protocolos metodológicos, de tal maneira que não importa o cientista. Qualquer um que aplicar o mesmo método ao mesmo objeto deverá chegar ao mesmo resultado. Perceba, há um desprezo pela particularidade da força vital do cientista, digamos assim. Em nome do quê? Em nome da busca de uma verdade que nos engessa e, portanto, nos põe de joelhos diante de premissas indiscutíveis. Né? Então, eu já citei aqui 4 exemplos interessantes. A luta de classe e a sociedade sem classe. O paraíso, seja ele qual for, né? O paraíso, a democracia, por que não os direitos humanos, bem como a ciência, são, diria, resquícios do nihilismo que ainda gritam por aí, aqui e acolá. Essa é a ideia. Eu insisto bem, claro, isto é o que propõe o autor, né? Porque para você pegar e cortar no meio as coisas e, né, colocar isso como sendo eu falando, é evidente que, sobretudo no quesito da ciência, da democracia, dos direitos humanos, eu discordo. Não é questão de dizer, olha, sou um nihilista assumido, eu não faço questão nenhuma de que, digamos, a particularidade do cientista apareça, né, desde que a ciência nos traga a vacina. Porque é bem legal sair metendo o pau à torto e à direito no que disser e tal, né? Mas às vezes lá atrás, até mesmo o crítico, né, só conseguiu fazer a sua filosofia porque se beneficiou de descobertas nihilistas, propriamente. É bom ter feito esse disclaimer, porque é muito fácil pegar um episódio que vai ter, sei lá, 1h40, pegar 1 minuto da sua fala e jogar lá pro STF. Olha o que o Cláudio está falando de democracia. E não, pô, era uma opinião do Nietzsche no final das contas. Então, não venhamos a confundir as coisas aqui. E até aproveitando esse gancho do crepúsculo dos ídolos, onde ele questiona esses modelos mentais, religião, por exemplo, e aí muita gente que é cristã fala, poxa, falou de Nietzsche, eu já não quero saber, por conta da afirmação dele de que Deus está morto. O que Nietzsche queria dizer com isso, quando ele afirmava esse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, é uma afirmação provocativa, porque é uma impossibilidade. Se Deus não existe,
não pode ter morrido, e se Deus existe, também não pode ter morrido. De tal maneira que, nos dois casos, não funciona. Agora, o que ele quer dizer com isso é eu diria, a crise do que ele mesmo chamava de sistema religioso de pensar. Né? Ou seja, o sistema religioso de pensar, ele, digamos, ele enquadra a vida em padrões aplicáveis a qualquer vida, né? Submetendo-as a uma valoração do tipo, este é um canalha, este é um bom homem, este é péssimo, aquele é um monstro, aquele não sei o quê, etc. e tal. Então, no final das contas, a partir destes frames, né, desses modelos, desses enquadramentos pré-existentes, a vida acaba sendo encaixotada e valorada de acordo, correspondentemente. Então você dizer que Deus está morto significa denunciar a falência desses modelos, a falência do niilismo, a falência do absoluto, em nome eu diria, do apogeu, em nome da consagração, eu diria, do quê? Do que é terreno, né? Do que é vida, do que é sensação, do que é experiência, do que é energia, né? Do que é energia, do que é força vital.